Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. O Anderson Gaveta é um dos youtubers aí mais reconhecíveis, mais famosos da internet brasileira. É um ótimo editor de vídeos, é um cara de opiniões fortes e um cara que eu sigo desde muito tempo. E eu particularmente sigo o Gaveta desde a época que ele era praticamente um gaveteiro. E agora que ele é só um gaveta, continuo seguindo ele, acho a opinião dele muito interessante, acho um cara muito competente, muito capaz. O problema é que, com toda essa polêmica aí que a gente viu, inclusive do Jovem Nerd, com relação aos litros de água que somem misteriosamente quando você faz uma imagem no formato do Estúdio Ghibli, como a OpenAI gasta água, como se a água deixasse de existir quando é usada para resfriar os servidores. Nessa mesma onda, o Gaveta veio e fez esse vídeo aqui, que eu queria ver com vocês alguns trechos e dar algumas respostas, nos quais, infelizmente, ele falou muita besteira mesmo. Como eu falei, eu admiro muito o trabalho do Gaveta, e até por isso, quando alguém com a influência do Gaveta, com a importância do Gaveta e com o conhecimento do Gaveta numa área específica, ultrapassa um pouco os limites da sua área e começa a argumentar sobre coisas sobre as quais não tem nenhum conhecimento, a gente acaba tendo que pontuar essas coisas até para que os desavisados não caiam no mesmo erro. Então vamos fazer assim, vamos dando uma olhadinha e eu vou compartilhando com vocês, porque os argumentos do Gaveta nesse vídeo em que ele fala que é errado entrar na trend do Estúdio Ghibli e fala sobre a diferença entre gerar e criar, é problemático e cheio de falácias e problemas de lógica. Então vamos lá. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Em todo lugar Tudo bem, Gaveta. da internet tem gente usando o filtrinho do Estúdio Ghibli. Você já viu, eu já vi. É difícil achar algum lugar que não esteja usando. Gaveta não é Estúdio Ghibli, é Estúdio Ghibli. Foda, na verdade, É verdade que por uma semana aí todo mundo tinha foto do Estúdio Ghibli, eu mesmo fiz vídeos a respeito. Aqui ele discorre um pouco sobre o nome do estúdio, eu chamo Ghibli e, assim como ele mesmo falou, não me interessa de verdade. No final das contas, ele até mostra aqui, né? O próprio Hayao Miyazaki chama basicamente de Ghibli. Então Ghibli, tanto faz. os dois estão certos, porque o Miyazaki ele fala Ghibli, mas ele se inspirou num avião italiano que se chama Ghibli, então meio que tanto faz. Muita gente mandou mensagem, Gaveta, vai fazer um vídeo sobre isso aí, sobre essa febre desse filtro que é gerado por inteligência artificial através do ChatGPT? Você é contra ou você é a favor, Gaveta? Pediram pro Gaveta falar se ele era contra ou se ele era a favor. E aqui já começa a problemática com essa resposta que ele vai dar agora, olha. Esse treco aí. Olha, eu já quero começar esse vídeo deixando isso aqui muito claro. É óbvio que eu vou ser contra esse filtro aí, é óbvio. É óbvio que eu vou ser contra esse filtro aí, é óbvio. Eu diria que muitas obviedades acabam sendo motivo porque as pessoas cometem grandes erros, como é o caso da argumentação aqui do Gaveta. Mas vamos ver o primeiro argumento dele, que sinceramente já é o mais fraco de todos. Um motivo muito simples. O diretor, fundador do Estúdio Ghibli, né, o Hayao Miyazaki, ele já deu várias entrevistas falando o quanto ele despreza a inteligência artificial. 面白いと思って見ることできないですよ。僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。 Basicamente, aqui, aquela entrevista do Hayao Miyazaki, na verdade um documentário, no qual ele fala que a inteligência artificial, e vamos colocar entre aspas aqui, é um insulto à vida. Então, só para dar um contexto aqui para vocês, o primeiro argumento do Gaveta é que, já que o Hayao Miyazaki é contra a IA, ele automaticamente vai ser contra o uso dos filtros. Isso já é uma falácia absurda. Eu tenho certeza, por exemplo, que, sei lá, o Trump não gosta de ser chamado de homem laranja, ou que ele não gosta que fiquem zoando o cabelo dele, e nem por isso as pessoas deixam de zoar ou de chamar ele de homem laranja. Então, a opinião pessoal de uma pessoa sobre alguma coisa não deve ser algo que dita como você vai se comportar com relação àquilo, ponto. E aqui nós estamos falando na área pública. Evidentemente que quando você está numa interação com uma pessoa individualmente, você deve respeitar as preferências e os desejos da pessoa. Porém, eu já acho esse argumento fraco,
Mas vamos continuar que o argumento fica mais fraco ainda. Claramente contra a inteligência artificial, ele claramente não iria ceder a animação dele pra gerar muito menos um filtro que imite o estilo do estúdio Ghibli. Mas você já não falou que você é a favor da inteligência artificial? Eu sou a favor do uso da ferramenta, mas não sou a favor de você usar qualquer material de qualquer pessoa e passar por cima de todo mundo. Eu sou a favor do... Aqui ele termina aquele primeiro argumento, já entra num outro. Então, para acabar com aquele primeiro argumento, a gente pode ver o seguinte. Esse documentário no qual o Hayao Miyazaki fala sobre isso, se a gente pegar um trechinho dele aqui e der uma olhada, a gente vai descobrir que ele estava tentando fazer um filme. Ele é um cara que se importa muito com a questão humana, com o detalhe. A gente vê aí que ele chegou a levar mais de um ano para fazer uma cena de 3 segundos em algumas animações. Ele é um senhor de idade e é uma pessoa que valoriza muito o aspecto humano das obras. Até aí, ok, e nós podemos concluir que ele realmente vai ser contrário à inteligência artificial, e eu posso até aceitar isso, acho que muito provavelmente ele é. O problema do argumento do Gaveta é que ele usa essas entrevistas e esse documentário que é de 2016, de praticamente 10 anos atrás, para dizer que ele é contrário à inteligência artificial em qualquer modo. Porém, quando a gente vai dar uma olhada no material original e no documentário, a gente percebe que ele ficou enojado com aquilo que foi apresentado para ele. Ele não cita a inteligência artificial especificamente. E no caso dele, apresentaram uma espécie de zumbi feito por inteligência artificial, que segundo ele não representava dor em nenhum modo, parecia uma coisa totalmente inorgânica, na visão dele um conceito totalmente errado. Então nós estamos falando de uma tecnologia de inteligência artificial de 10 anos atrás, aplicada para um conceito de horror, digamos assim, quando eu não conheço bem a obra do Miyazaki, então não sei se ele já fez algum filme que beire o horror, alguma coisa do tipo. Acredito que não, pelos poucos filmes que eu conheço dele. Mas independente disso, o que eu acho que aconteceu foi uma escolha errada de tecnologia, do que apresentar e tudo mais. Até porque, pelo que eu entendi, o que aconteceu é, ele queria animar uma lagarta e ele queria achar um método mais fácil de animar essa lagarta. Aqui basicamente tem a lagarta ali, a questão da lagarta, e ele criticando que o movimento feito pelo computador não parece um movimento orgânico. E depois a gente chega na bendita parte onde eles resolvem apresentar para ele uma coisa que seria um outro animal rastejante, mas nesse caso um zumbi, feito por inteligência artificial, a inteligência artificial que era disponível há 10 anos atrás. E a reação dele não foi nem um pouco bonita. Olha o que apresentaram para ele, basicamente isso. Esse ser aí. Se você que está ouvindo e assistindo esse vídeo acha que aquilo é uma animação legal para um zumbi, me desculpe, mas é nível PlayStation 1 aquela animação. E foi exatamente isso que ele sentiu. Lembre-se que o contexto importante é que ele queria animar uma lagarta e eles deram aquilo ali como uma animação fluida e humana feita por inteligência artificial. E está muito longe disso. Então a revolta dele, especialmente no contexto, faz muito sentido. Mas isso não quer dizer que ele seja completamente contrário à inteligência artificial. Ele não quer fazer não quero fazer parte disso. Quem criou isso não pensou na dor, não tem nada de dor ali. Então, ele basicamente fez uma crítica, me desculpe dizer, mas é a minha visão real, de um senhor de idade acostumado com modos de fazer analógicos, do que era uma tecnologia que estava surgindo naquele momento e que não tinha chego ainda num ponto de uso suficientemente bom. Por que eu estou colocando esses pontos? Porque, basicamente, eu sinto que grande parte das pessoas que falam contra essa onda do Estúdio Ghibli ou contra a inteligência artificial são terraplanistas da tecnologia. São as mesmas pessoas que acham que a prensa de Gutenberg tirou o papel dos copistas que copiavam os livros à mão e que isso, de alguma forma, piorou a humanidade. Ao longo da história, tenho certeza que vai ficar provado e demonstrado que essas pessoas estão completamente erradas e estavam tentando simplesmente defender o próprio trabalho ou a própria criação, não levando em consideração, por exemplo,
que a tecnologia vai amadurecer até o ponto em que aquele 1 ano de trabalho dele para fazer a cena de 3 segundos, a inteligência artificial vai poder fazer em 1 minuto esse 1 ano de trabalho, e portanto ele pode ter um filme feito e esculpido, criado por ele, dirigido por ele, com todo o detalhe que ele precisaria de 100 anos para fazer, mas que ele vai levar alguns meses para fazer. E esse é o poder da tecnologia. Eu tô queimando a largada aqui, mas basicamente a minha opinião é que, além das críticas sobre o que é considerado arte ou não, e a gente pode discutir muito sobre isso, mas a questão é, quando se inventou a fotografia, os pintores eram contrários e diziam que a fotografia nunca ia substituir a pintura. E, de certa forma, não substituiu mesmo, mas a pintura teve que se reinventar e a fotografia virou um outro tipo de arte. O argumento aqui principal do Gaveta, para a gente ficar um pouquinho mais na ordem cronológica, é que o autor é contrário à inteligência artificial. E as provas que ele usou para isso não demonstram isso. Porque o autor, há 10 anos atrás, era contrário ao uso de inteligência artificial na animação de uma lagarta do seu filme, usando a mesma tecnologia que usaram para animar um zumbi muito mal feito. E isso é um fato. Se ele é a favor ou não, eu vou dizer que provavelmente não, e de forma nenhuma tentando ofender ele, mas porque ele é um dinossauro da animação tradicional. Tanto é que ele terminou fazendo esse filme dele sem usar nenhum recurso computacional, usando acetato e desenhos feitos à mão. Isso já demonstra o quanto a mentalidade do Miyazaki estava atrasada. E por atrasada, pessoal, não quero dizer que a obra dele seja ruim. A única questão é, se você pegar o David Michelangelo, que ele com certeza fez com uma marretinha para esculpir pedacinho por pedacinho, hoje você vai encontrar artistas, inclusive aqui na Itália eu vi recentemente um artista que é considerado o novo Michelangelo, e adivinha, ele usa serras, ele usa outros tipos de equipamento, um tipo de britadeira pequenininha, para conseguir o mesmo resultado do Michelangelo. Seria como pegar a escultura desse novo artista e falar como você usou uma serra, uma furadeira, uma britadeira para ajudar a esculpir o mármore, ele não tem valor nenhum. E não é assim que funciona. O que vai ter valor no final é a obra final. Até porque muita gente não sabe nem como Michelangelo fez aquilo e nem como esse artista moderno fez. Então, esse é o primeiro argumento, mas vamos voltar ao vídeo do Gaveta. Eu uso de Photoshop, eu uso Photoshop para várias coisas. Agora, se uma pessoa fala, não quero que manipulem a minha foto, eu vou pegar a foto dessa pessoa e manipular em cima dela, olha aí, eu vou estar contra a manipulação da imagem dessa pessoa, eu não vou estar contra o Photoshop, você tá entendendo? É paradoxo, chama isso aí. Assim como eu não vou estar contra necessariamente da inteligência artificial. Nem se ela for usada para ajudar uma animação, não. Matem ele! Olha só, até aí ele está sendo bem sensato, eu até concordo com ele. Como eu falei, você não deveria usar alguma coisa exatamente contra a pessoa de um ponto de vista de educação, podemos até falar de ética. Mas no final das contas a minha questão é, tudo que é usado para dizer que o Miyazaki é contrário à inteligência artificial está fora de contexto. Então essa frase dele, por mais que eu acredite que o Miyazaki provavelmente é contrário, já que ele se comporta como uma pessoa muito antiga e muito conservadora nesse ponto de vista, mas ainda assim isso não pode determinar se você pode usar a inteligência artificial ou não, e que essa trend do Estúdio Ghibli é errada. Mas vamos continuar aqui. Olha, calma, eu não vou pro lado da dicotomia use ou não use. Eu acho que ela pode ser útil, sim, numa animação, e não ser algo anticriação. Depende de como você usa. Acho sim que ela pode agilizar. É um momento excelente para eu falar sobre a última temporada de Invencível. Tá bom, então o Gaveta até fala aqui sobre usos da IA, que ele não é totalmente contrário, e aí que entra uma coisa, sinceramente, ao longo do vídeo vai parecendo um pouco de hipocrisia da parte dele, porque assim, quando é útil, quando ele quer, tudo bem, e quando por qualquer motivo ele não quer, então não é mais útil. Nesse caso, o que eu diria é, a opinião do Miyazaki, primeiro, que não determina isso, e sinceramente, ninguém perguntou pro Leonardo da Vinci se ele seria favorável, mas um monte de gente, incluindo o Gaveta, se não me engano, já fez e já mostrou obras da
da Gioconda, também é conhecida como Mona Lisa, sem autorização dele, e provavelmente, na verdade, Leonardo da Vinci era bem avante do seu tempo, eu acho que ele seria apaixonado por inteligência artificial, mas ele provavelmente também seria contra, já que a pintura dele foi feita com técnicas muito antigas e ele nem entenderia o que é inteligência artificial. Então, por isso mesmo que esse tipo de argumentação baseada em vontades, em opiniões, em desejos das pessoas, não me parece adequada para a situação. E aí ele começa a falar um pouco do Invencível aqui, e eu vou pular essa parte porque não tem argumentos. Na verdade, ele está meio que defendendo o porquê ele seria a favor do uso, ou quando ele seria a favor do uso. Que é o mantra. Cara, dá pra falar disso tudo hoje, depois dessa vinheta de 5 segundos que a gente levou quase um mês pra fazer. Bom, vamos lá. Então, vinheta de 5 segundos que a gente levou quase um mês para fazer. Eu usei esse mesmo argumento num outro vídeo que eu falava sobre essa polêmica do Estúdio Ghibli, exatamente daquela cena de 3 segundos que o Miyazaki levou mais de um ano para fazer. Aqui a gente entra numa discussão que é clássica, eu já passei por isso diversas vezes, que é esforço contra resultado. E eu não posso deixar de identificar que uma galera mais de esquerda não consegue entender exatamente como funciona, digamos assim, a meritocracia. E eu não estou defendendo meritocracia, inclusive porque não sou um grande entendedor do assunto, mas o meu ponto é bem claro. Esforço é totalmente diferente de resultado. E eu vejo muitas pessoas que colocam essa variável do esforço no meio das coisas seguirem um raciocínio que é simplesmente absurdo. Vou dar um exemplo. Basicamente, a pessoa está falando que eu deveria pagar mais para uma pessoa que vai pegar diversos sacos de cimento que eu tenho e levar para um outro lugar a pé nas costas, do que para uma pessoa que tem um caminhão, vai colocar os sacos no caminhão e vai levar para aquele lugar. A pessoa que vai a pé, ela leva 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, consegue levar um saco, ela vai trabalhar por meses para levar lá meus 1.000 sacos de cimento. A pessoa que tem um caminhão faz 1, 2 viagens, vai levar 3 horas para carregar, 3 horas para descarregar, e em 1, 2 dias ela levou tudo. Esse argumento a vinheta de 5 segundos que levamos meses para fazer é o mesmo argumento que essa pessoa que leva a pé falar que ele tem que ganhar 10 vezes mais do que o caminhão. E você até pode dizer, sim, mas pelo esforço e tudo mais, mas o que acontece na vida real? E aqui vamos deixar um pouco de lado a fantasia e as ideologias. E pensar, se eu preciso que alguém leve uma coisa para algum lugar e um leva 50 vezes mais tempo e custa mais caro, eu não vou contratar aquele serviço. E aí alguém vai falar, opa, mas na arte é diferente. A gente vai abordar esse ponto aí. Eu só quero compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu muitos anos atrás, onde me pediram para fazer um projeto de um sistema e eu passei o orçamento do projeto do sistema. Vou usar tempos e valores inventados, mas que são mais ou menos o que era naquele tempo. E eu propus entregar o sistema que a pessoa pediu em 2 meses por 30 mil reais, alguma coisa do tipo. E a pessoa me respondeu, sim, mas essa outra empresa aqui também me cobrou 30 mil reais, só que por 6 meses de trabalho. Aí eu falei, então, ótimo, perfeito. Aí você já economiza 4 meses. E a pessoa falou, não, eu queria um desconto, né? Porque 6 meses de trabalho por 30 é 5 mil por mês. Se você vai fazer em 2 meses, seria mais ou menos uns 10 mil. Eu respondi de uma forma que não foi das melhores, né? E perdi o projeto, mas eu respondi, não, então vamos fazer o seguinte, você me paga 30 mil, eu faço em 2 meses e te entrego daqui 6. Nunca mais ouvi falar da pessoa, mas o conceito é mais ou menos o mesmo. Então, que fique claro, mais horas de trabalho não significa mais valor no resultado. Isso é uma concepção totalmente errada, baseada em ideologia e na proteção dos próprios interesses. Geralmente, quando você aplica isso, você está valorizando as pessoas menos qualificadas. Então, basicamente, eu tinha qualificação suficiente para fazer o mesmo projeto num tempo muito menor e a pessoa preferia ou estava dando mais valor a pessoas menos qualificadas que não conseguiam fazer o projeto naquele tempo e precisavam de muito mais tempo. E aí entra exatamente o uso das ferramentas. E já pulando a largada mais uma vez, eu emendo no argumento que
Se hoje você pede para um artista fazer uma imagem para você e ele vai usar Photoshop, ele não vai usar um pincel, uma caneta e tudo mais, ele vai usar Photoshop. Tenho certeza que os dinossauros do passado também protestavam e eram contra o uso de Photoshop, que nunca vai ficar tão bom quanto feito manualmente e tudo mais. Mas se ele vai levar 5 horas para fazer aquilo, não é maravilhoso que tenha uma ferramenta que permita que ele faça aquilo talvez em 10 minutos? Ele vai gerar muito mais valor para a sociedade e vai ter muito mais demanda pelo trabalho dele, porque pessoas que não poderiam pagar ou que não aceitariam pagar vão estar mais dispostas a pagar. Isso é uma situação que sempre aconteceu na história da humanidade. A AI é nova e pode ser que pela primeira vez não siga essa regra, mas até aqui o que nós entendemos é: quanto mais você tem de alguma coisa, maior é a demanda. Então, se você tem mais poder computacional, maior é a demanda por poder computacional. Os programas se tornam mais pesados, com mais detalhes, que fazem você precisar de processadores ainda mais velozes. Então, 20 anos atrás, computador mais potente do mundo provavelmente era menos potente do que muitos dos computadores que nós temos em casa agora. Então, a demanda também cresce. Mas vamos continuar lá, porque eu quero só chegar em mais alguns argumentos do Gaveta e concluir o vídeo. Vamos começar a falar do filtro. Eu não pesquisei tanto assim sobre o assunto, sobre como fazer a coisa mesmo, mas pelo que eu vi, pelo chat GPT, você agora consegue gerar imagens, você bota lá um prompt e ele gera pra você. Eu acho que a questão desse filtro aí, ela esbarra em 2 assuntos principais. Você tem a parte legal e a parte criativa a serem discutidas. Vou falar primeiro da parte legal da coisa. Direitos autorais. Os caras não podem entrar com um processo com isso, a galera tá replicando o estilo do estúdio Ghibli ali e tal, não sei o quê. Olha, o que é protegido por direito autoral são as obras, não o estilo. Então, Viagem de Chihiro, Ponyo, tudo isso daí é protegido por direito autoral, e se você fizer aquilo ali, se você pegar uma cena igual e botar, você pegar uma cena do filme e botar ali, você tá praticando plágio. Mas se você fizer algo inspirado... Então, nesse ponto concordo com ele, até porque não teria como discordar. Se você faz exatamente igual, é plágio. Se você se inspira naquilo, é mais do que aceitável pela lei, ou seja, legalmente, e não vou entrar na discussão sobre direitos autorais, porque é uma discussão longa e eu nem tenho uma opinião formada ao 100% ainda. Sei que muitas pessoas são contra a questão de direitos autorais, e se nós levássemos em consideração que você pode proteger até o estilo, seria impossível criar qualquer coisa, porque qualquer coisa que você imaginar em fazer, alguém já fez parecido e você está copiando levemente o estilo. Na arte, seja do estúdio Ghibli ou de qualquer outro estúdio da Disney, vou fazer uma animação que tem a cara da Disney. Isso, em tese, não é protegido por direito autoral. Você tá fazendo uma animação que é inspirada nisso. Inspirada na Disney, inspirada na Pixar, inspirada em, sei lá, em gênero de filme de herói. A não ser que seja uma cópia muito descarada, os mesmos elementos, mas você pode fazer inspirado. Mas qual é o lance desse filtro aí? Qual é o lance legal que eu acho que pega nele pra mim? Ainda na parte legal, não na parte criativa. Pra você ter uma inteligência artificial que gera... Tá, agora ele vai entrar na polêmica, que é uma outra coisa que não faz sentido nenhum. Imagens que são totalmente no estilo de todas as animações do estúdio Ghibli. Para ser legal isso, né, para ser permitido pela lei, você teria que ter várias ilustrações, várias animações que não são do estúdio Ghibli, mas que foram feitas por animadores e ilustradores no estilo do estúdio, igualzinho, para que isso alimente a inteligência artificial e ela aprenda essa animação, como é que ela é feita, para que ela possa replicar. Você acha que foi isso que aconteceu? Você acha que eles contrataram vários artistas, botaram ali para alimentar essa inteligência artificial, eles cederam essas animações e ilustrações deles só para poder treinar essa inteligência artificial para poder fazer um filtrinho de internet para todo mundo postar no Instagram? Você acha que foi isso que aconteceu? É um brincalhão, né? Claramente, pegaram várias cenas das animações originais e colocaram... O argumento dele qual é? Que você teria que chamar artistas para imitar o estilo, para ensinar o estilo para a inteligência artificial. E aqui eu vejo uma espécie de diferenciação entre seres humanos e inteligência artificial, que eu acho que no futuro vai cair. Posso garantir para vocês que eu tô do lado que vai permanecer, e essa ideia do Gaveta, mais cedo ou mais tarde, vai virar uma ideia do passado, que nós vamos rir, assim como ele tá rindo aqui nesse vídeo, do fato que tinham pessoas que acreditavam nisso. Por quê? Porque se um ser humano assiste o vídeo ou o filme do estúdio Ghibli e sai desenhando, isso é completamente aceitável. Mas uma inteligência artificial não pode assistir o filme do estúdio Ghibli e fazer a mesma coisa? A gente entra numa grande discussão, que é a discussão do momento, e mais cedo ou mais tarde nós vamos ter respostas a respeito disso, porque a inteligência artificial tá aí, quem tentar parar vai ser simplesmente atropelado.
não tem como fugir disso. Mas por que um ser humano pode ler o seu livro e se inspirar, pode assistir o seu filme e se inspirar, pode ver a sua arte e se inspirar, e a inteligência artificial não? Qual é o problema? Ele está falando aqui do problema de treinar inteligência artificial em material com copyright. Mas, se basicamente todo material que existe tem copyright em um nível ou no outro, será que a gente pode levar em consideração mesmo exatamente isso? Agora, eu concordo que se você falar, faça um filme ali da viagem de Chihiro e ele vai fazer, ou refaça o filme Ponyo e ele refizer, aí nós temos um problema legal muito claramente. Mas, se a inteligência artificial assiste esse filme, assim como talvez o Gaveta ou muitos outros artistas assistiram esses filmes para ter inspiração e desenvolver um estilo próprio, eu não consigo ver nada de errado nisso. Eu sinto que isso é praticamente uma espécie de discriminação. Não estou tentando dar direitos para a inteligência artificial. Então, basicamente, isso me parece moralmente incoerente. Se o IA faz o mesmo processo de absorver, recombinar e transformar aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela viu ou diversas obras, isso é errado. Mas se uma pessoa faz exatamente a mesma coisa, isso é certo. Ou ambos são certos, ou ambos são errados. Então, se você quer expandir os direitos autorais para não permitir que uma pessoa use nem mesmo o estilo, nesse ponto você vai ser moralmente coerente. Eu não vou estar favorável ao seu ponto de vista, mas você vai ser moralmente coerente. Já, se você quer distinguir humanos da inteligência artificial e humanos podem ler, ver, absorver, transformar e criar coisas novas com base nisso. Mas a IA não pode fazer o mesmo? Então, aqui tem uma incoerência moral, ou no mínimo uma hipocrisia no modo de ver as coisas. Porque simplesmente o processo é o mesmo. Um é um ser humano, o outro é uma máquina. Aí a gente teria que fazer uma distinção entre seres humanos e máquinas na lei. Não sou a favor disso de nenhuma forma, mas começa a ficar uma coisa maluca, porque na verdade tudo que é criado assim, da combinação de diversos aspectos, uma pequena mudança e às vezes vira uma coisa nova. Colocaram pra inteligência artificial treinar. E aí ela gerou esse filtro que tu não tá usando. Então você me pergunta, você é contra? Óbvio que claramente o Miyazaki não liberou o uso disso daí. Eu sou contra a inteligência. Quando eu falei aqui que eu sou de acordo com isso daí, depende, sei lá, a Adobe Firefly tá usando um banco de dados de ilustrações e vídeos de artistas que a concordar em CDs daí pro treinamento ali no Adobe Stock. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que a gente tá vendo aí no Estúdio Ghibli. É justamente nesse ponto que a gente pega muito sobre o lance da regulação, sabe? Tem que ter regulamentação pra inteligência artificial. Então, aqui um clássico argumento que vai cair por terra mais cedo ou mais tarde. É lógico que vai ter uma regulamentação a respeito disso, mas o mais provável é que isso afrouxe um pouco as questões do direito autoral, inclusive porque senão a gente vai ter uma legislação para inteligência artificial e uma diferente para seres humanos, porque como eu falei, não são compatíveis. E ainda que a gente faça isso, o que vai acontecer é que depois nós vamos ter outros tipos de tecnologias e você vai ter que expandir e tentar adaptar para isso também. Então, assim, ao meu ver, é uma batalha já totalmente perdida e que me parece muito uma tentativa de proteger a si próprio. Uma tentativa de dizer, não, peraí, não pode fazer porque eu não sou favorável. Então, falando que a Adobe está fazendo de maneira ética, porque é um banco de dados que as pessoas cederam os direitos autorais, eu até concordo com isso, acho legal, mas ao mesmo tempo, um artista que olha e faz, ele está aplicando o exato mesmo processo. Lembrando que a inteligência artificial tenta imitar artificialmente o que os seres humanos fazem. Então, basicamente não tem nenhuma diferença, tem muitas diferenças, mas não tem nenhuma diferença no fato em que absorve coisas e faz coisas novas. Esse é um outro ponto que eu discordo totalmente do Gaveta num outro argumento que ele faz aqui. Artificial, porque é pra evitar isso. Você pode gerar inteligência artificial, pode, quando você tem autorização para usar a arte dos outros. Caso contrário, é roubo. Essa é a parte legal, mas eu acho que a falta... Caso contrário, é roubo. Então o filme dele não está disponível no Netflix. Vou dar só um exemplo bem absurdo. Se no futuro você colocar a viagem de Chihiro lá no Netflix e estiver assistindo, e o seu robô de casa
tiver ali sentado e ele assistir o filme, e aí você falar assim, eu queria alguma coisa estilo Ponyo, um bonequinho estilo o Ponyo, ou estilo alguma coisa da Viagem de Chihiro, e ele fizer ou trabalhar nisso, nós vamos ter uma legislação que seja contrária a isso? Porque eu sinceramente não entendo, eu não consigo ver diferença entre um ser humano que faz isso e a inteligência artificial que faz isso. E não acho que é roubo nesse caso, especialmente porque não tem uma legislação a respeito. Então, se existisse a legislação, eu poderia até dizer que a legislação diz que é roubo. Como não existe, simplesmente aqui eu acho absurda essa afirmação. De regulamentação está fazendo essa coisa correr solto. E é justamente por isso que as regras antigas não vão permitir um possível processo, porque o direito autoral ele vai proteger a obra, não o estilo, né? Então, alguém, eu quero processar, o cara, não, mas olha, não tem nada da tua, eu tô, sei lá, eu peguei uma cena minha famosa, eu tô fazendo no estilo do Estúdio Ghibli e acabou. E aí a lei do jeito como ela tá feita hoje em dia não permite um processo, entendeu? Agora, a gente pode também entrar na parte criativa da coisa. Aí fica mais complexo pra mim. Deixa eu até tirar uma dúvida de pessoas que são um pouco mais leigas no assunto. Gaveta, é possível fazer uma animação toda com inteligência artificial? Em tese, sim, mas com uma qualidade terrível. Ele fala que em tese é possível fazer animação, mas com uma qualidade terrível. De novo, ele está preso aqui no momento, né? Evidentemente, essa é a situação no momento. No futuro não vai ser assim. Então, o vídeo fica datado a partir do momento que os seus argumentos dependem da situação atual da tecnologia. Não vai ser assim para sempre. Mas não dá para fazer uma imagem bonita? Dá, mas o problema todo é consistência. Não dá para você... Então, problema de consistência, aí a gente está vendo diversos players usando, por exemplo, o Runaway Gen 4, o Kling mesmo, o Pika Labs, diversos modelos que estão trabalhando em consistência e daqui a pouco eles vão chegar lá. Manter uma consistência numa animação usando essa inteligência artificial. Porque você bota um prompt lá e ela vai misturar referências que ela tem e vai criar uma imagem lá pra você. Isso eu não explico de maneira porca, tá? Quando você for fazer uma outra cena, ele vai gerar uma outra variação de imagens, que pode não ter nada a ver com a primeira. Por mais que você use os mesmos prompts, ele vai gerar uma imagem que pode ser semelhante, mas ela não vai ter exatamente os mesmos elementos da mesma forma. Tem gente que já tentou isso. O Corridor Crew fez uma animação, tipo um anime lá, pedra, papel, tesoura. Fizeram com inteligência artificial. Tentaram segurar o máximo lá. Mas, cara, é uma aberração. Você vendo aquilo ali no celular, beleza. Você vai ver aquilo ali no computador, você já vai ficar assim. Se você for ver numa tela de cinema, então você vai... Não tem coerência sequer de cena. Se você tem um personagem lá, o rosto fica todo deformado, uma balinha de olho, vendo não sei o que lá. E, além disso, eles gastaram muito tempo de pós-produção para tentar melhorar. Foram tentando gerar ali várias imagens, pegaram, vão tentando melhorar. Um argumento datado pelo próprio vídeo. Até porque, ok, tudo isso é verdade, mas esse próprio vídeo aí do Corridor Crew tem o quê? Já mais de um ano? Basicamente tem 2 anos esse vídeo do Corridor Crew. Então... é a mesma coisa que falar que o Miyazaki não queria uma tecnologia de 16 anos atrás. 2 anos no mundo da inteligência artificial muda tudo. Sinceramente, eu até acho que eles não estão tentando fazer alguma coisa desse tipo agora, porque naquela época isso era um desafio, há 2 anos atrás. Agora já quase não é um desafio. Então, Gaveta já datado no próprio exemplo dele. Fizeram um trabalho de inteligência artificial por cima de filmagem também, e fica um negócio meio inconsistente. Claro que a inteligência artificial ela vai evoluir para um ponto que essas inconsistências vão diminuir com o tempo, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Na época que eles estavam fazendo ali, sequer dava pra fazer um lip sync direito. Se você olhar lá a animação, as bocas são tudo mais ou menos, né? Não tem, é tosco. Philip, quiet. Father brought us here to teach us a valuable lesson. Can't you see? Today you must embark on a hunt. O lance todo pra entender essa questão, ele pode ser muito resumido por uma frase que eu vi, caraca, eu vi na internet, foi um amigo meu que postou isso, cara. Quem foi? Eu sei lá. Acho que foi o Marcelo Souza. IA não cria, IA gera. Eu acho isso muito bom. Em tese é um sinônimo, né? Criar, gerar, parece um sinônimo. É um sinônimo, de certa forma. Mas você entende a diferença. Quando você fala criar, isso remete à criação, criatividade. Quando você fala gerar, isso remete à mão de obra. Eu vou gerar alguma coisa, dá a intenção de trabalho. Me remete mais a alguma coisa relacionada à produção. Algo feito em série, vamos dizer assim, né? Não necessariamente alguma coisa que me remeta à criatividade. Eu acho que tá muito ligado a isso. Porque se você parar pra pensar, a arte, ela é, pelo menos pra mim, pra muita gente, a arte é expressão. É expressão, mano. Quero me expressar. Quero fazer alguma coisa que seja legal, emocionante, agressiva, triste, seja lá o que for. Eu vou me expressar dessa forma através da música, através de um texto, através de um livro, através de imagem, através de animação, pintura, seja lá o que for. A arte, ela é necessariamente uma expressão humana, seja lá o que você quer expressar. Aí ele entra em mais uma das falácias, digamos assim, que muita gente acredita, mas talvez por falta de compreensão. Ele sai de um argumento já datado
do momento que ele falou, e ok, ele fala que as coisas vão melhorar, mas depois ele fala criação contra gerar. E é verdade, ele faz uma distinção ali que é até interessante, porém, eu acho que ele está subestimando o que a inteligência artificial faz. Então, só para dar alguns exemplos, peguei um vídeo aqui aleatório falando sobre o Midjourney V7. Se você falar que isso aqui não é arte, desculpem aí o filtro, né, mas se você falar que essas imagens aqui não são arte, eu não sei o que seria arte. Inclusive porque aí a gente tem uma longa discussão. Olha só, olha isso. Tudo feito com Midjourney V7, né? O Gaveta cai aqui em um problema que é clássico de quem quer se proteger, tá fazendo um argumento emocional ou emotivo e não um argumento lógico e real. Que é o fato que é verdade que o artista tenta se expressar através da arte, mas o que o artista expressa não depende dele, depende dos olhos de quem vê. Isso é muito, muito claro. Então, se a gente pegar a história da arte aí, o tal do Deschamps lá, ele assinou um mictório e chamou isso de arte. E ele estava fazendo uma crítica sobre como a arte moderna estava virando uma coisa bagunçada. E é considerado arte. E a gente pode ver coisas como essa aqui, que é uma pessoa batendo com uma corrente num bloco de manteiga e que é chamado de arte. Qual é a expressão aqui? E detalhe, né? Tudo bem, fazendo algumas comparações aí entre aquilo e isso aqui. Isso é arte? De novo, é uma longa discussão, mas meu filho pode fazer isso. Qual que era o objetivo de quem fez isso aqui? Mas mais importante, quem vê essa obra absorve qualquer coisa da intenção de quem fez essa obra? Provavelmente não, especialmente nesse tipo de arte. Então, esse vídeo aqui compara algumas obras que são chamadas de arte. Tá bom, isso aqui é arte. O que você entende aqui? É quase tudo completo, mas tem um pedaço que é de uma cor diferente, é como a alma de uma pessoa. Mas, independente disso, a interpretação está nos olhos de quem vê, não nos olhos de quem faz, ou na intenção de quem faz. Então, olha lá, esse outro exemplo aqui. Tiozinho coloca aí uns balde, faz o balde cair e o povo aplaude. É uma coisa linda. Já isso aqui já me parece um pouco com arte, porém, vamos comparar aí, ó. O cara usou um material estranho para chegar numa coisa que representa alguma coisa, mas além disso, qual foi o que o autor quis exprimir com essa obra aqui? Eu não sei. Eu posso sentir várias coisas. Paz, calma, tranquilidade. Várias coisas por causa da cor, da expressão. E nessa aqui? O que ele quis dizer com esses baldes cheios de areia? Então, é um argumento espinhoso. Não quero entrar tanto no detalhe disso. Mas o argumento do Gaveta é simplesmente errado. E vou dar mais um exemplo a respeito disso. É o fato, por exemplo, muita gente deve se lembrar, dessa obra aqui. Onde uma obra, e que a gente vê claramente que é lá nos inícios do Midjourney, eu lembro que o Midjourney tinha um estilo muito parecido com isso. Alguém, aqui ó, tá vendo? Ó, foi com o Midjourney mesmo, em 2022, submeteu essa obra em um concurso e ganhou o primeiro lugar. Agora eu te pergunto, se fosse verdade que a obra é a expressão do artista, e é isso que tem o valor, como um júri de pessoas acostumadas a julgar obras achou que a obra de uma inteligência artificial era a mais legal, mais bonita, mais bem feita de todas? O teste cego deixa evidente que o argumento do Gaveta não serve para nada. Não quer dizer absolutamente nada. Porque as pessoas, quando apresentadas a IA e a arte feita por pessoas, muitas vezes escolhem aquela de inteligência artificial. Mas se você falar que aquela inteligência artificial, ela escolhe aquela feita por pessoa. E se você inverter e falar que a da pessoa é inteligência artificial e a outra é feita por um ser humano, ele escolhe a IA porque ele acha que foi feita por um ser humano. Então o que acontece é que essas pessoas estão presas no pensar que o valor está no ser humano, uma visão distorcida do que é a arte de verdade, quando a arte está em quem observa. Mas o ponto principal, além disso, é, primeiro, dizer que a AI, que a inteligência artificial, não cria, só gera. Eu concordo em partes, mas ela cria coisas novas. Toda vez que você aplica o filtro do Estúdio Ghibli, ela está criando uma coisa que não existia antes.
assim como se uma pessoa decidisse fazer. Então não tem distinção. E se eu falasse, se tivesse um artista renomado que estivesse fazendo para todo mundo o filtro, é lógico que logisticamente isso seria impossível, mas seria lindo e maravilhoso, olha como esse artista é bom. Quando é feito por IA, vira uma coisa ruim. Então, se as pessoas confundem AI ou artes feitas com inteligência artificial com artes feitas por seres humanos, significa que o valor da obra não está no sentimento do artista, e sim nos olhos de quem vê a obra. E, portanto, o argumento do Gaveta cai por terra. E se hoje, já em 2022, ainda que eu olhando aqui sabia na hora que era do Midjourney essa imagem, mas se em 2022 já era possível a IA enganar seres humanos, o que vamos dizer agora do Midjourney V7, por exemplo? É evidente que as pessoas já perderam essa capacidade de distinguir uma coisa da outra, a não ser que elas tenham os olhos muito treinados, e ainda assim. E o outro detalhe me parece que tudo isso é só um preconceito, que é o mesmo preconceito que as pessoas que diziam que a arte digital tem menos valor do que a arte manual, que uma pintura é muito melhor do que usar um Photoshop. E dizer que a IA gera e não cria, ainda que eu concorde em partes, é a mesma coisa que dizer que o cérebro humano também não cria. Porque no final das contas a gente também recombina informações e faz alguma coisa baseada em coisas que a gente já viu ou conseguiu imaginar. Essa é uma discussão longa, cheia de pequenas coisas espinhosas. Mas o que eu vejo aqui é uma tentativa de proteção de uma classe, até porque eu não vejo ninguém reclamando do que está mais evidente aí. Não que não vejo ninguém reclamando, tem gente reclamando, eu vou inclusive fazer vídeos a respeito disso. Mas eu não vejo ninguém preocupado com o fato que daqui a pouco todas as pessoas que são desenvolvedores e programadores, a inteligência artificial vai fazer melhor do que eles. E tem direito autoral também para software e para código, certo? Então eu vejo uma movimentação de uma classe de artistas e de pessoas que se consideram criativas contra aquilo que possivelmente vai substituir em parte o trabalho deles, mas que não vejo esse mesmo afã para outras áreas. Eu vejo essas pessoas como as pessoas que reclamavam da prensa, porque eram copistas, dos calculistas que reclamam do computador, dos datilógrafos que reclamam do Word, das telefonistas que reclamam dos switches que são eletrônicos agora. E por aí vai. Só que a gente não vai voltar para trás para essa época. E mesmo que voltássemos seria um absurdo. Na verdade, ninguém iria querer isso. Então eu vejo aqui uma tentativa de proteger uma classe. Expressar. Pode ser a coisa mais idiota do mundo, mas você está expressando uma coisa. A máquina, ela quer se expressar? Não, ela não quer nada. Ela faz o que você pede para ela fazer e acabou. Um robô consegue compor uma sinfonia? Você consegue? Ele quase se refuta aqui ele mesmo, né? Mas a questão é, alguém batendo numa manteiga, ela tá tentando expressar alguma coisa? Me desculpa, mas não. E se tiver, é alguma coisa que não vale o tempo das pessoas para ver. Então, em tese, conceitualmente falando, filosoficamente falando, a máquina ainda não tem desejos, ela não quer se expressar, ela funciona. Então, isso obviamente vai ser algo anti-arte. Nesse ponto, eu vou entender demais o Miyazaki, que fala que, pra ele, a inteligência artificial é um insulto, a humanidade que insulta a arte. Sim, porque ele tá vendo de novo, repetindo o mesmo erro, sem contexto. Do lado de botar a inteligência artificial para criar arte. Ela não vai criar arte. Ela vai criar alguma coisa que se assemelha a um frame de uma arte. Tá. Assim como o Miyazaki não está criando arte, está criando alguma coisa que se assemelha ao frame de alguma coisa que ele viu em algum lugar que seja da natureza. Então o ser humano vive copiando a natureza e agora o Gaveta quer falar que isso é um grande problema. Mas o estúdio Ghibli, ele não é o que é porque ele cria uma imagem bonita. Até porque a gente já viu, sei lá, filmes e animações que têm imagens até bonitas e são terríveis. O estúdio Ghibli, ele é o que ele é porque ele cria toda uma experiência, né? As animações são maravilhosas, né? Você pega conceitos e comunica com tantas pessoas, a gente fica emocionado, a gente fica empolgado vendo aquilo ali. E o estilo da animação é só mais uma coisa, só mais uma parte da expressão artística deles. É uma expressão artística bem complexa de cada animação. Mas, por um outro lado, quando você usa essa inteligência artificial não para criar, mas para gerar e você agilizar coisas que não necessariamente estejam ligadas à criação. E aí que ele muda de assunto e já não nos interessa mais. Mas eu só queria refutar o último ponto aqui. Ele fala que basicamente
gerar uma coisa bonita não é necessariamente arte. Primeiro, que eu acho absurdo isso, ele falar que naquele filme ali dos emojis, as pessoas envolvidas não eram artistas, né? É isso que ele tá falando de um jeito ou de outro. Porque uma imagem bonita não gera o resultado e tudo mais. É a arte, uma arte que não resultou no que se esperava ou no que se imaginava que poderia ser o resultado. Ou seja, de novo, ele está avaliando o resultado e não o processo. Talvez as pessoas que fizeram ali emoji, eu não acredito nisso, mas eu estou falando simplesmente como uma possibilidade. Talvez elas se esforçaram tanto quanto o Miyazaki nos filmes dele. E não chegaram no mesmo resultado. Assim como se eu fizer um desenho aqui agora, eu posso trabalhar por dias em um desenho. Ele vai ficar pior do que de qualquer pessoa que tem um mínimo de habilidade artística. Então não é o esforço que determina, mas ele está refutando a si mesmo. E o outro ponto e esse é o ponto final que eu gostaria de terminar o vídeo. Se o Estúdio Ghibli não é só a imagem, é o roteiro, é uma série de outras coisas, isso só significa que a inteligência artificial não vai substituir a criatividade humana. Vai ser uma ferramenta para se gerar essas coisas mais rapidamente e chegar mais rapidamente ao roteiro da maneira que você queria, ao gráfico da maneira que você queria, ao som da maneira que você queria, e isso, na verdade, vai ser só uma ferramenta para permitir que mais seres humanos, até sem capacidade artística, possam expressar a alma deles artisticamente, e as pessoas que vão assistir vão julgar qual é o valor artístico daquilo. Então, eu basicamente acho que esse vídeo do Gaveta é uma demonstração de um pouco de hipocrisia, um pouco de defesa da própria classe. Não vou imputar a ele, digamos assim, uma má intenção por julgar, por exemplo, fora de contexto ali qual é a vontade ou não vontade do Miyazaki. Mas a questão é, tudo que ele falou aqui até agora nesse vídeo, e essa é a parte importante, depois ele começa a fazer outros argumentos que são muito parecidos ou argumentar até a favor, mas tudo que ele falou até agora aqui não tem valor concreto, vai para a lata do lixo da história, mas cedo ou mais tarde vai ser discutido, vamos chegar num ponto e não vai fazer mais sentido esse vídeo do Gaveta, mas esses conceitos que eu estou falando aqui, eles vão continuar fazendo sentido, porque são conceitos universais, são baseados numa verdade e em fatos, e não simplesmente na minha opinião, como diz o Gaveta. O que eu acho todo mundo tem direito de ter opinião, mas algumas opiniões são baseadas em fatos errados. Do ponto de vista factual ou lógico ou filosófico, 90% daquilo que o Gaveta falou aqui está errado. Do ponto de vista da opinião dele, ele tem o direito de ter opinião errada, mas tem o direito de ter. E é nesse ponto que eu falo para você. Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e deixa aquele like no vídeo. Não esquece de deixar nos comentários. Não esqueçam que não é para ser um campo de batalha nos comentários. Eu respeito o Gaveta, adoro o trabalho dele, mas acho simplesmente que ele está completamente errado, assim como qualquer pessoa que defende limitações muito restritas na inteligência artificial do ponto de vista de direitos autorais e que acha que de alguma forma tem que se lutar contra a inteligência artificial, são pessoas retrógradas que estão tentando defender algum interesse pessoal e particular ou que simplesmente não entenderam ainda como funciona o mundo. Eu sei que a inteligência artificial vai trazer diversos grandes problemas. Eu espero que traga mais soluções do que problemas. A única questão não vai ter como fugir. É como tantas pessoas que falam mal da Revolução Industrial, mas não gostariam de viver num período pré-Revolução Industrial e não tem modo de voltar atrás da Revolução Industrial. Assim vai ser a revolução da inteligência artificial. Mas é isso aí. Se inscreva no canal, deixe sua opinião nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou Rafael Bernardes. Valeu!